Salve meus amigos, e aí, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui Conduzindo Ideias. No vídeo de hoje a gente vai trazer um bate-papo aqui, vou trazer algumas ideias para vocês sobre carros 1.0 para poder trabalhar, tá? Vou trazer aqui a minha opinião sobre carro 1.0 em relação à economia, né? Então eu vou trazer algumas sugestões aqui para vocês, para quem tá pensando em pegar um carro para poder trabalhar, tá? Que tenha foco em economia, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gé, sou motorista aqui na cidade de São Paulo há 4 anos, tenho mais de 20 mil corridas. Hoje eu vou trazer aqui minha opinião sobre os carros 1.0, tá? Já tive um carro 1.0 já. Só que antes a gente tem que entender que, na minha opinião, o carro 1.0 ele foi feito para rodar na cidade, tá? Para você andar na cidade, tá? Essa é a minha opinião sobre o carro 1.0, tá? Eu já tive carro 1.0 já. Só que eu prefiro um carro um pouco mais potente, tá? Eu prefiro um carro um pouco mais de motor. Mas quando a gente tá falando sobre economia, o carro 1.0 é a melhor opção, tá bom? Então eu vou trazer uma lista aqui que, na minha opinião, eu acho que são um carro bom, né? Pra poder trabalhar, focando em economia, beleza? Então o vídeo aqui vai ser direto ao ponto. Como todos os meus vídeos aqui no canal, eu sempre vou direto ao ponto. Então vamos lá, vamos fazer uma lista aqui. Carro número 1, para poder trabalhar, pensando em economia e tal. E é um carro que eu já tive também, que é o Kwid 1.0, tá? Só que quando a gente vai comprar um carro, quando a gente tá pensando em um carro, a gente tem que tomar muito cuidado com manutenção, tá? Antes da gente pegar um carro, a gente tem que pensar em tudo. Em manutenção, como que a gente vai manter ele, tá? Quando nós vamos comprar um carro, a gente tem que pensar em tudo antes. A gente pode chegar e já comprar o carro assim, tá? Então, a gente tem que ter em mente que, dependendo do carro, a manutenção é mais cara, tá? Dependendo da montadora, dependendo da marca do carro, a manutenção ela é mais cara, tá bom? Então, na minha opinião, tem montadoras que a manutenção é muito cara. Um exemplo, Honda, Toyota. Esses carros assim, a manutenção é um pouco mais cara, tá? Eu posso até falar também a Ford, tá? Eu tenho um carro da Ford. Eu tenho um Ford Ka 1.5, 3 cilindros, tá? E geralmente esses carros 1.0 são 3 cilindros, tá? Então a gente tem que pensar na manutenção. Primeiro de tudo, manutenção e como a gente vai manter esse carro. São pontos importantes que a gente tem que pensar antes de comprar o carro, tá? Então o primeiro da lista aqui que eu quero trazer pra vocês é o Kwid, tá? Eu já tive um. Em relação à economia, é um carro muito bom. E manutenção também, tá? Nunca tive problema em relação à manutenção do Kwid. Isso, claro, há 3, 4 anos atrás, faz um tempinho já. Mas naquela época eu nunca tive problema em relação à manutenção e economia também. Ele tem uma barra aqui no painel que ele mostra pra você, uma barra indicadora, se você tá sendo econômico ou não. A barra indicadora ele vai alterando conforme você vai acelerando cada vez mais. E quando a gente se trata de economia, quero até contar uma história aqui bem rápida pra vocês. Quando eu morava lá na Europa, quando eu morava em Portugal, eu usei Uber, né? E teve uma vez que eu peguei um Uber pra poder ir para o aeroporto, que eu ia viajar. Se não me engano, esse dia eu ia lá pra Alemanha. Eu peguei um Uber e eu sempre gostava de conversar, né? E teve uma vez que eu perguntei pra ele, eu perguntei pro motorista. Ele tinha um Peugeot. Os modelos lá de fora são os carros diferentes, tá? E eu perguntei pra ele, eu falei, e aí, cara, esse carro, eu tava conversando com ele, eu perguntei pra ele, esse carro aqui é econômico? Aí ele pegou e meio que deu risada assim, né? Ele falou, cara, não existe isso de economia. A economia que vai fazer é você, que é o motorista. Se você ficar pisando, o carro não vai ser econômico. Agora, se você não pisar, ele vai ser econômico. Entende? Então é uma questão que é muito importante, que não adianta, cara, até mesmo se você tiver um carro 1.0, você ficar pisando, ele vai beber muito, cara. Entende? Então, essa questão de economia é bem relativa, tá? É bem relativa. Voltando ao assunto. Então, eu tive um Kwid que era muito bom na cidade, tá? Mas quando eu pegava ele pra poder viajar e tal, cara, não era muito bom. Por quê? Porque ele é um carro bem leve, sabe? Teve uma vez que eu fui viajar, era um lugar que tava batendo muito vento, tava perto
acho que ia ter uma tempestade e tal. E cara, o carro balançava assim, parecia que o carro ia tombar, entende? Então, resumindo, é um carro bom pra cidade, mas pra viajar é meio complicado, minha opinião, tá? Eu já tive um Kwid, é uma opinião de dono, tá? Pra quem já teve. Então, relação à economia, manutenção, ok. Agora pra viajar, fica bem difícil, na minha opinião, tá? Pra quem já tá acostumado também com ter um carro com um pouco mais de motor, não é legal, você estranha, tá? Então o segundo carro que eu quero trazer aqui pra vocês também é o Mobi, tá? E lembrando que esses carros 1.0 assim, tal, esses SUV compacto, né? O espaço interno também é bem pequeno, tá? Então se você tem a família grande, se você quer viajar, quer colocar umas malas e tal, dependendo, se for muitas pessoas, o pessoal um pouco maior, um pouco mais forte, o espaço não vai dar, tá? Fica bem apertado e o carro o motor já é 1.0, então você coloca peso aí não anda mais, exige mais ainda do motor, tá? Então o segundo carro que eu quero trazer pra vocês é o Mobi. É um carro bem econômico, espaço interno pequeno, a lataria dele é bem leve, tá? Esses carros costumam ter uma lataria bem leve, é mais plástico e tal, para não poder pesar muito. E o carro é ser econômico. Então a ideia é ser um carro econômico, mas para cidade, tá? Se você quiser viajar com ele também, você está sozinho, você e sua mulher só, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente está se tratando de economia, tá? Então esse é o segundo carro que eu trazer para vocês aí. O terceiro carro, tem vários carros aí, né? 1.0 e tal, só que tem uns que às vezes não é tão econômico, tá? A gente pode trazer o HB20 aqui 1.0 também, a gente pode trazer o Onix, a gente pode trazer o Argo, tá? Então a gente tem que abordar várias questões também, porque às vezes o preço que você paga num carro, tem muitos carros 1.0, 3 cilindros que são pequenos, por exemplo, o Kwid, que eles estão mais caros que os carros que são mais potentes, tá? Então exemplo, o Kwid tá 60 mil, dando um exemplo aqui. O carro que é um pouco mais forte, 1.4, 1.5, tá 40, 50, entende? O carro um pouco maior e tal. Claro que um carro um pouco maior, sedã e tal, ele vai dar mais gasto, né? Então, antes de você escolher, antes de você querer comprar, você tem que pensar várias questões, tá? Então, a gente pode trazer aqui vários carros em relação à economia. Só que quando a gente fala sobre trabalhar, depende muito da região que você vai trabalhar também, tá? Vou dar minha opinião aqui, vou dar como funciona aqui na minha região, tá? Se você quer trabalhar pro centro da cidade, lá pro centro de São Paulo, carros a partir de 10 anos, né? 10 anos. Então, você tem que pegar um carro mais novo para você poder trabalhar no centro da cidade. Agora, se você vai trabalhar numa região um pouco mais afastada, mais periférica, que nem eu trabalho numa região um pouco mais afastada. Então, eu não sei exatamente, mas o ano do carro, ele pode aumentar. Então, se por cento da cidade é 10 anos, se você vai trabalhar um pouco mais afastado, é 12, 13, 14, mais ou menos nessa faixa. Porque eu vejo muitos motoristas com um carro um pouco mais antigo e trabalhando normalmente, tá? Claro que tem tudo uma questão aí por trás, tá bom? Às vezes você já tem que ter a sua conta, você já tem que ter trabalhado com outros carros mais novos, tá? Para poder o aplicativo aceitar esse carro um pouco mais antigo, tá? E, consequentemente, esses carros que são um pouco mais velhos, eles vão ter a manutenção mais baixa, eles vão te dar um pouco menos de gasto, tá? Então, em relação a IPVA, que é impostos governamentais, né? Então, às vezes você vai pagar um IPVA mais barato, entende? Então, cara, antes de você escolher um carro para você comprar, você tem que pensar muitas coisas, tá? O carro que ele é um pouco mais novo, um pouco mais caro, o IPVA vai vir bem alto. Se você consegue manter isso, tranquilo, tá? Então, muitas coisas você tem que pensar. Eu vou dar um exemplo aqui pra mim. Eu tenho um carro da Ford, e a Ford, como ela saiu do Brasil, tem muitas pessoas que dizem, falam, nossa, mas ainda tem peça? Tem peça, mas desde que você tenha um contato, que nem eu tenho um contato aqui que eu consigo pegar peças originais um pouco mais em conta, tá? Mas eu falo porque meu pai já teve carro da Ford, isso há muitos anos atrás, antes da Ford sair ainda e tal. E ele falou, a manutenção da Ford sempre foi cara, tá? Então você tem que pensar muito bem, porque tem carros que demoram mais para quebrar. Um exemplo, Honda, Toyota, mas quando vem a manutenção também, ela vem bem cara, tá? Ela vem bem salgada. A manutenção do meu carro aqui, querendo ou não, ela é cara, tá?
é um motor um pouco mais novo e tal. Então, cara, pensa muito bem antes de você comprar o carro, tá? Pensa muito bem antes de você fazer a escolha. Mas se você quer um carro para trabalhar, você tá pensando em economia, Kwid, Mob, Onix, todos 1.0, tá? Kwid, Mob, Onix, aí tem um Argo também 1.0, tá? Que entra no Comfort. Tem Logan, tem vários carros aí, Sandero, tem vários. Só que você tem que pensar em várias questões antes de comprar o carro, tá? Eu vejo muitas pessoas, compra tal carro, mas não é assim. Tem que pensar na manutenção, você tem que pensar como você vai manter esse carro e tal. Se você quer um carro para viajar, se você não quer, tá? Então, cara, pensa muito bem antes de comprar um carro, tá? Uma coisa que eu quero falar também é tomar muito cuidado com o vendedor, tá? Porque o vendedor de carro, ele só quer vender. Muitos não te dão assistência depois que você compra o carro, tá? Então, vê bem onde você vai comprar um carro também. Porque tem muitos carros que você compra aí, ele fica um tempo tranquilo e depois começa a dar um monte de problema, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado mesmo, tá? Então é isso, meus queridos, que eu quero trazer um vídeo pra vocês hoje. Um vídeo bem rapidinho e tal, um bate-papo aqui, trocando uma ideia legal, tá? Então, dica que eu dou: vê muito bem o carro antes de você comprar. Se você puder, leva para um mecânico de confiança, leva para os seus contatos de confiança para você fazer a escolha certa, tá? Mas se você quer um carro econômico, vai de carro 1.0. Mas você tem que pensar antes para que você quer o carro, tá bom? É isso, meus amigos. Uma ideia aqui bem rápida para vocês. Eu vou deixar um vídeo aqui bem importante para vocês, tá? Dá uma passadinha lá que vai ser muito legal, vai agregar muito valor para vocês. Beleza? Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí também as suas experiências com o carro e tal. Se você tem um desses carros, como que é a manutenção, como que não é. Beleza? Se inscreve, comenta, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Fui!